Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me assistindo. Eu me chamo Galáxia, muito prazer e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, gente, hoje eu vim contar uma história bem triste que tá acontecendo no momento. Que, como vocês viram no meu post mais cedo, essa história não é sobre mim, e sim sobre uma amiga, uma minha melhor amiga, uma das minhas melhores amigas. Inclusive, se você estiver assistindo isso, um beijo pra você. Eu adoro você, adoro você ter você como amiga. Mas, assim, gente, o que eu vim contar pra vocês é que teve uma época que essa amiga que vocês já devem saber é a Dimina, gente. Uma amiga, ela tem 4.000 inscritos, tá, gente? Eu sou amigo de uma famosa. E assim, como vocês sabem, lá no comecinho do meu canal, no meu segundo vídeo longo, eu acho, eu gravei um vídeo falando de como nós nos conhecemos, que foi através de uma amiga nossa. Hoje em dia nós somos melhores amigos, dá pra dizer que nós somos bem próximos, melhores amigos. Mas assim, gente, o que eu vim falar pra vocês é uma história bem triste, uma coisa bem triste que também tá acontecendo por agora. Mas antes eu já quero pedir pra vocês se inscreverem e deixarem um like, por causa que eu tô bem no comecinho, ainda tenho 14 inscritos. Mas eu quero muito chegar no meu sonho, que é ser famoso. Então, por favor, se inscreve aí. Pois é, gente, o que eu quero falar pra vocês aqui, lá no comecinho de quando a gente se conheceu, nós ainda éramos amigos, né, gente? A gente não era melhor amigo, a gente era amigo, dava pra se dizer que a gente era amigo. Pois é, assim, gente, essa é uma história que ela é bem triste, que eu e ela erramos quando a gente brigou, mas eu peço, por favor, gente, não taquem hate na Admina pelo que eu vou contar agora, por causa que é uma história um pouco delicada que eu e ela erramos, mas eu peço que não taquem hate nela só por causa que ela fez isso comigo. E assim, gente, eu peço, por favor, por causa que ela é ela é uma amiga muito boa pra mim hoje. Ela me protege de tudo. Dá pra se dizer que ela cuida de mim, gente. Ela me protege, ela cuida de mim, me defende de tudo. Mas assim, gente, eu quero dizer pra vocês que nem sempre foi assim. Inclusive, eu sou muito grato por ter a amizade dela, por causa que foi ela que me encorajou a criar esse meu canal. Por causa que quando eu conheci ela e vi que ela tinha 4.000 inscritos, eu tomei inspiração nela. Não foi por nenhum youtuber famoso, foi dela mesmo. Por causa que eu vi que alguém como ela, ela é extraordinária, ela é uma amiga extraordinária, alguém como ela conseguiu chegar a 4.000 inscritos, gente. Então, eu tomei inspiração nela. Não foi nem por outro youtuber super famoso. Foi por ela mesmo. Mas enfim, vamos lá pra história. Bom, há um tempo atrás, bem no mesmo mês em que a gente se conheceu, a gente era amigo ainda. A gente não era melhor amigo como a gente tinha hoje, mas enfim. Nós nos conhecemos através de uma amiga que eu me deparei com essa minha amiga logo quando no meu primeiro dia de aula, quando eu cheguei na minha escola nova, eu me deparei com ela e ela me apresentou a Admina. E assim, nos dias a gente foi se passando, nós fomos ficando mais próximos. E assim, o que aconteceu foi que um belo dia ela tava meio que estranha, gente. Ela tava com um jeito estranho de agir perto de mim. E o que aconteceu? Uma hora, no meio da aula, ela me falou que ia no banheiro e ela deixou o caderno, uma pequena agenda, em cima da mesa dela. E como eu sou fuxiqueiro, sou enxerido, eu sabia que não era pra eu pegar, porque eu ia atrair a confiança dela. Mas de qualquer jeito, eu peguei a agenda e li a seguinte mensagem: o Galaxian tá me fazendo passar vergonha. Então, o que acontece, gente? Nesse momento que eu li essa mensagem, eu fiquei, tipo, em choque, por causa que
ela era, tipo, eu tava fazendo ela passar vergonha. E eu não tinha me deparado com isso. E, gente, realmente, eu confesso que eu sou uma pessoa bem exagerada. Uma pessoa... não dá pra se dizer que eu sou um pick me boy também. Mas eu sou uma pessoa exagerada ao ponto de fazer as pessoas passarem vergonha. E, assim, gente... Lembrando, gente, não tá quem hate na Admina só porque ela falou isso de mim. Como eu falei, hoje em dia ela é uma amiga extraordinária, eu adoro ela, ter ela como amizade, ela é minha melhor amiga. Mas assim, gente, deixa eu falar pra vocês, não taquem hate nela só por causa disso. Isso foi coisas do passado e, como vocês sabem, quem errou fomos nós dois. Mas enfim, eu vi e quando ela chegou, tipo, na sala, eu deixei o caderno bem rápido em cima da mesa dela. Coisa que ela nem percebeu. Ela chegou e eu falei que tava tudo bem, né? Até que no meio da aula eu comecei a respirar rápido, eu comecei a ter tipo uma mini crise de ansiedade. Não sei porquê, gente, mas eu tenho essas crises do nada, eu começo a respirar, eu começo a, tipo, ficar inquieto, dá vontade de correr pela sala inteira. Mas assim, gente, tipo, sabe aquelas sensações de tipo, não sei o quê, tá ansioso pra uma viagem que vai acontecer, tá ansioso pra a entrega de boletim, entrega de prova. Pois é, essas sensações assim. E me dá meio que umas mini crises de ansiedade. Eu começo a respirar muito rápido, começo a ficar meio quieto, me dá vontade de ir no banheiro toda hora. Mas enfim, gente, eu comecei a ter uma mini crise naquele mesmo momento. E ela me perguntou se estava tudo bem. E eu disse que tá. Comecei a ter essa crise de novo e ela me perguntou de novo se estava tudo bem. E eu disse, eu tô lhe fazendo passar vergonha? E ela meio que não falou não. E o que acontece? Eu fiquei com isso na mente até o outro dia. Que foi um dia que a nossa amiga, que foi a amiga que fez a gente se conhecer, me chamou pra um cantinho e me mostrou, tipo, uma mensagem no celular dela falando sobre mim. Falando sobre mim não, era uma mensagem realmente pra mim. Falando, não sei o que, eu sei que você pegou meu caderno sem a permissão e eu não preciso mais da sua amizade. E tipo assim, eu falei, tá bom, né? Se ela não quer mais a minha amizade, tá bom. E aí o que acontece? Eu comecei a ficar com isso na cabeça por vários dias. Terceira vez que eu tô lembrando, não taquem hate nela, por favor. Muito obrigada. Eu comecei a ficar pensando nisso por semanas, dias, até, tipo assim, eu comecei a me afastar muito dela e até da minha amiga, que fez a gente se conhecer, que ela, na verdade, ela não tava concordando com isso também, gente, ela tava super triste com isso, mas ela continuava sendo minha amiga, de qualquer jeito, a amiga que fez a gente se conhecer. Ela começou a ficar triste por causa disso. E assim, como vocês sabem, gente, eu não sei se poucas pessoas que sabem, que me conhecem, eu faço crossfit, que é tipo exercício, eu vou pra academia. E eu conheci essa amiga lá. E assim, toda vez que eu ia pra academia, encontrava ela lá, a gente começava a conversar, né? Ou seja, nós ainda éramos amigos. Mas enfim, eu comecei a ficar com isso por semanas e por dia, gente. E eu fiquei tipo, meu Deus, o que eu fiz de errado? Que eu sou, não sei, eu sou um idiota. Comecei a, tipo assim, minha mente começou a me atacar todos esses dias. Só que o que acontece? Ao mesmo tempo disso, eu também sabia que a Admina, ela tava sofrendo com tudo isso, gente. Porque, apesar de eu ter errado de pegar o caderno dela, fizer ela passar vergonha, ela também estava errada, gente. Nós dois estávamos errados. Então, a gente começou a, tipo, se lamentar. Eu fiquei sofrendo com isso por vários dias e ela também começou a ficar sofrendo com isso por vários dias. A gente ficou, tipo, super triste, a gente se afastou muito. Até que, gente, um fato engraçado sobre isso é que depois de a gente se afastar todos esses dias, teve um certo dia em que ela me chamou de furry. Ela literalmente, me chamou de
Gente, ela me chamou de fur. Pois é, gente, foi literalmente a primeira palavra que ela me deu depois da gente ficar 2 semanas sem se falar. E depois disso eu falei, essa era a minha chance de pedir desculpa, de poder me reconciliar com ela. E então, nesse dia eu não tive coragem, gente, de pedir desculpa pra ela. Juro pra vocês que eu não tive coragem. Então eu fiquei remoendo com isso. Até que passou dias e dias, ela era só me chamar de furry todos os dias. E assim, gente, como vocês sabem, que pessoas também que me conhecem, eu adoro o mundo Torajo e eu ganhei 2 livros de mundo Torajo, o livro da Pesce e o livro do Pollux. E assim, gente, não vão chamar a Adriele de interesseira por causa que ela não é. Mas assim, eu ganhei os livros, mas ela começou a conversar comigo antes. E eu comecei a sentar com ela no recreio, junto com as minhas outras amigas, junto com a minha outra amiga lá. Eu comecei a sentar de novo com elas no recreio, ou seja, é como se a gente estivesse de novo sendo amigos. Até que teve um dia que a admina, ela chegou em mim e falou, Galáxia, me desculpa por eu ter feito aquilo com você naquele dia. E eu fiquei super animada por causa que era a coisa que eu mais queria na minha vida. Que ela pedisse desculpa pra mim e eu pedisse desculpa pra ela. E aquele foi literalmente o melhor dia da minha vida, gente. Por causa que uma coisa impossível que eu acharia que nunca mais ia acontecer, aconteceu. Então, gente, eu fiquei, muito feliz depois que ela me pediu desculpa. Fiquei muito feliz, muito animado. A gente voltou a ser amigos. Alguns dias depois, desde quando ela se desculpou comigo, a gente ainda tava, naquele ar estranho. O clima ainda tava pesado entre nós. Mas dava pra dizer que a gente tinha voltado a ser amigo. Por causa que a gente já conversava, a gente já era amigo de novo, né? Ela ainda tinha ranço de mim, de algumas coisas. Ela ainda tinha vergonha de mim. Mas assim, gente, 4ª vez. Não taquem hate nela, muito obrigada. Mas assim, ela ainda tinha vergonha de mim. E é claro, todos os dias melhorando. Até que ela voltou a conversar comigo normal e ela desabafou comigo algumas coisas. Que ela realmente, ela tava assim, ainda tinha vergonha de mim, mas ela prometeu que ia parar e que, na verdade, ela tava muito triste com essa nossa briga. Ela realmente estava muito triste. E até que depois desse dia que ela me falou, ela parou de brigar comigo, gente. Ela não brigou mais comigo. Na verdade, a gente nunca brigou. Mas assim, ela nunca mais fez isso comigo, com um ar pesado. Chegar comigo e falar, um oi bem seco, como ela falou depois que ela se desculpou. Mas assim, gente, hoje em dia, eu juro pra vocês, gente, que a Admina, ela é uma ótima amiga. Inclusive, depois desse meu vídeo, passei lá no canal dela, que vocês vão adorar os vídeos dela. Os vídeos dela são super legais. E assim, gente, eu só posso dizer uma coisa. Eu tenho muita sorte de ter uma amiga como ela. E, Admina, se você estiver assistindo esse vídeo, saiba que eu tenho muito orgulho de ser seu amigo. E muito orgulho de você ter chegado nessa trajetória do YouTube. Muito obrigado por ser meu amigo. E assim, gente, pra chegar nesse nível de amizade, a Admina, ela já relutou muito junto comigo. Na minha sala, eu sofria bullying. Não era meio um bullying, mas assim, as pessoas começaram a me tratar como se eu fosse uma criança de 5 anos, debochando de mim, meio que me aviadando. Daí, o que acontece? A Admina, ela relutou por mim nesse tempo. Ela literalmente quase que ela deu um soco na cara de uns meninos. E assim, gente, ao mesmo tempo que ela me defende, eu defendo ela. Juro, gente, eu já ameacei meter a porrada em alguém que falasse dela. E assim, gente, a nossa amizade é muito forte. E claro que não somos só nós dois, é a nossa outra amiga também, que é a que eu tô falando pra vocês. Ou seja, nós não somos só nós dois, nós somos um trio. E também eu tenho muito orgulho da nossa outra amiga por causa que ela é a mesma coisa, gente.
ela defende nós, ela é muito legal. Então, assim, gente, eu gosto muito da amizade da Admina. E deixa eu falar uma outra coisa pra vocês, gente. A Admina, ela já foi chamada na diretoria por causa de mim. Sabe, esses meninos que ficavam me tratando que nem uma criança de 5 anos, eles foram chamados na diretoria junto comigo pra eu poder explicar toda a situação. E é claro, gente, a Admina também foi chamada na diretoria da nossa escola. E o que acontece, gente? Ela falou pra mim que ela tava fazendo isso porque ela só queria defender, ela só queria me defender. Por causa que, gente, a Admina, ela já sofreu bullying na vida dela. Ela já sofreu bullying, o caso dela, gente, de bullying já parou em delegacia, gente. E eu sei que ela já sofreu muito na vida dela. Ela já sofreu muito bullying na vida dela. E ela conhecer a gente conhecer ela, foi tipo o destino, gente. Isso foi o que nos juntou o nosso trio. Que é eu, a Admina e mais a nossa outra amiga. E assim, gente, pra ela ser chamada na diretoria junto comigo, pra poder me defender, foi assim, uma coisa tão legal que ela já fez, que eu juro, gente, teve um dia que ela me defendeu de um jeito muito legal, que eu fui no banheiro só pra chorar. Eu juro, gente, pra vocês que eu fui no banheiro só pra chorar, por causa que a Admina é uma das melhores amigas que eu tenho. E eu gosto muito da amizade dela. Eu fui no banheiro, gente, pra chorar de felicidade, gente. E quando eu voltei, eu até falei pra ela que ela até me perguntou, tava chorando, é? Daí eu falei, sim, eu tava chorando, por causa que amigas como vocês eu nunca tive na minha vida. E realmente, gente, eu nunca tive amigas como elas. E, assim, elas são amigas muito boas. E eu quero dizer pra vocês, gente, que hoje, não sei se foi hoje ou ontem, que a Admina, ela postou um post no canal dela, que os pais dela estavam, vendo se iam tirar ela da escola, e todo mundo tá triste com isso. Eu e a nossa outra amiga, gente, a gente tá tipo, ué, tu vai sair da escola? Ela disse que ainda não sabe, gente, mas a gente tá torcendo que isso não seja verdade. A gente tá torcendo muito, gente, que isso não seja verdade, que os pais dela não tirem ela da escola, por causa que, assim, isso vai ser uma grande infelicidade pra gente, por causa que nem eu, nem ela, a gente quer se separar. E, assim, gente, eu só quero pedir pra vocês, se inscrevam e deem like no canal dela pra poder dar um apoio emocional pra ela. Por causa que ela tá muito triste com isso. E ela precisa muito da ajuda de vocês, assim como a gente tá ajudando ela. Então eu só peço pra vocês, gente, curtam e se inscrevam no canal dela e postem comentários de afeto pra ela, pra que ela se sinta muito bem e muito melhor. E assim, gente, eu fico muito feliz em que ela tipo, no comecinho do meu canal, ela fez um post no YouTube dela, no canal dela, pedindo pra se inscreverem também no meu canal. E pediu pra outros youtubers também participarem disso, pra poder se inscreverem no meu canal. Hoje em dia eu só tenho 14 inscritos, mas eu sei que no futuro eu vou ter mais. E assim, gente, se vocês virem que no futuro eu tô famoso, só saibam de uma coisa: eu tô famoso por causa da Admina. Então é isso, gente. Muito obrigado pelo vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu me chamo Galáxia, muito prazer e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Até a próxima e tchau!